Olá, você já ouviu falar do Conde de Gobineau? Não? Sim? Talvez? Quem sabe? Não tenho a menor ideia. É interessante, muito interessante. Ele tinha uma teoria muito interessante sobre o Brasil. E essa teoria marcou definitivamente o nosso pensamento, o pensamento da sociedade brasileira. Vamos ao texto que eu preparei. Gobineau e o Brasil. O mito da degeneração e os ecos do racismo científico. Teve uma época em que se justificava o racismo pela ciência. Isso já foi desmistificado, tá? Mas a ciência foi utilizada para justificar o racismo. E o Barão de Gobineau era uma dessas vozes. Aviso que esse conteúdo é puramente acadêmico e educativo, ok? Sem nenhuma outra intenção. Joseph Arthur de Gobineau, diplomata e pensador francês do século XIX, não sei se estou falando o nome dele corretamente, mas né, ele ficou conhecido. Também nem sei se ele era conde de verdade. Também a gente tem essa dúvida na história, né? Como ele conseguiu esse título. Mas, enfim, ele ficou conhecido por sua obra, abre aspas, Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas. Ai, ai. Esse livro saiu ali entre 1853 e 1855, tá? Ali no meio do século XIX. Enviado ao Brasil como representante diplomático em 1849, um pouquinho antes dele escrever esse livro, Gobineau construiu uma das mais infames leituras sobre o Brasil. A ideia de que a miscigenação seria responsável pela degeneração da população brasileira. Isso mesmo. Era a miscigenação que seria culpada por nós sermos degenerados. Essa visão travestida de ciência ecoou durante décadas e influenciou toda a sociedade brasileira, inclusive, na época, a elite, né, parte, né, não toda ela, mas parte da elite intelectual. Gobineau olhou para o Brasil e enxergou um laboratório racial, onde a mistura entre indígenas, negros e brancos e outros levaria inevitavelmente à decadência do Brasil. Essa interpretação racista, baseada no pseudocientificismo europeu, contribuiu para legitimar preconceitos que atravessaram nossa história e que ainda persistem. Ao falar de Gobineau e o Brasil, não tratamos apenas de um visitante estrangeiro com ideias ultrapassadas. Tratamos de como seu discurso encontrou eco em setores das elites brasileiras e também daquelas pessoas que não eram elites, né? E nem são, do século XIX, que buscavam justificar hierarquias sociais, políticas de branqueamento e exclusão social. Vamos ter que nos embranquecer. Essa seria a ideia. Século XIX, um século complicado, onde a ciência estava no seu auge, né? Tudo virava ciência, até todo e qualquer absurdo. A grande questão não é apenas o que o Gobineau pensava, mas por que o Brasil ouviu o Gobineau. Vocês entendem? Ele poderia falar o que ele quisesse sobre o nosso país. O problema, né, sobre o Brasil. O problema foi termos ouvido, nossos antepassados terem ouvido o que ele disse. Porque as elites locais abraçaram esse discurso. Por quê? Por quê? Porque a justificativa era condizente com a manutenção dos privilégios
e a naturalização da exclusão racial, a manutenção dos privilégios brancos e a manutenção da exclusão racial da população negra. Hoje, ao revisitar Gobineau, a gente tenta entender, né, consegue entender como o racismo no Brasil não nasceu de um acaso, certo? Mas ele foi legitimado por um discurso que se dizia científico, muitas aspas nesse científico, que se infiltrou em nossa formação social. E você? Você acha que essas teorias racistas do século XIX ainda ecoam em nossas estruturas sociais de hoje? Deixe nos comentários.